E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, regência verbal, pessoal. Então, vamos lá. Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre o verbo e os termos que seguem a eles e completam seu sentido. Então, nós estamos falando dos complementos dele, ou seja, se o verbo precisa de um complemento, ele é um verbo transitivo. Quais são os complementos que vão estar ligados a eles? Os objetos. Então, os objetos podem ser diretos ou indiretos. Se o meu objeto ele é direto, ele não precisa de preposição. Se o meu objeto ele é indireto, ele vai precisar de preposição nesse complemento, beleza? Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos, tanto direto quanto indireto, e os adjuntos adverbiais, que nós acabamos de ver, são os termos regidos. O verbo manda neles, beleza? Para entendermos melhor sobre o assunto e não errar, vamos ter algumas dicasinhas sobre essas explicações. Então, olha lá. Ele mora em outra cidade. Isso implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio. Então, o que está em vermelho, ele é o verbo. São os termos regentes, eles que estão dando ordem. O que está em verde são os termos regidos, os complementos. Então, quem mora, mora em algum lugar, objeto direto. Isso implica, se implica, implica alguma coisa, mudança de horário, objeto indireto. Nós iremos ao passeio. Quem vai, como está em nós iremos ao passeio, objeto indireto. O ao é uma preposição, é a fusão da conjunção da preposição a com o artigo definido, beleza? Então fica ao. Ele é uma preposição, não é porque tem um artigo que ele é um artigo. Ele vira uma preposição, tranquilo? Nos exemplos acima, morar é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo porque ele precisa de um complemento, ele tem transitividade verbal. Indireto, pois ele exige a preposição em, morar em algum lugar. No segundo exemplo, implicar, ele é transitivo direto, pois não exige a preposição. Implicar algo e não implicar em algo. E no terceiro exemplo, ir exige a preposição a, que faz ele um verbo transitivo indireto também. Então, o verbo, ele é o termo regente da minha oração e o objeto vai ser o termo regido. A gente só precisa saber se ele é regente, se ele vai ser direto ou indireto. Beleza? Na forma padrão, a oração isso implica em mudanças de horário não está correto. Vamos ver exemplos de alguns verbos e entender como eles são regidos, conforme os significados podem ter mais do que uma forma de regência. Então, não é uma ciência exata, esse que acaba sendo o problema. É uma ciência humana, então a gente tem que ver pelo contexto como que ele vai estar fazendo essa análise. Então, vamos lá. O verbo chegar é regido pela preposição a. Chegamos ao local indicado no mapa. Essa é a forma padrão. No entanto, é comum observarmos o uso da preposição em nas conversas informais. Chegamos no local indicado. Então, o certo é chegamos ao local indicado. Beleza? Custar, de din-din. Com o sentido de ser custoso, exige preposição. Aquela decisão custou ao filho. A preposição ao aqui, Se ele for no sentido de valor, ele não exige preposição. Aquela casa custou caro. Então, quando ele está no custoso de trabalhoso,
ele tem preposição. Se ele tem preposição, objeto indireto. Se ele está no sentido de valor, ele não tem preposição. Se ele não tem preposição, objeto direto. No sentido de obedecer, o verbo obedecer é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, ele exige o uso da preposição. Quem obedece, obedece a alguém. Como eu tenho uma palavra masculina depois, então não pode ser obedeça a pai, tinha que ser obedeça a mãe. Como é uma palavra masculina, eu preciso colocar o artigo, então fica a preposição ao. Na linguagem informal, as pessoas usam como objeto indireto. Obedece o pai. Então não é obedeça ao pai, é obedeça ao pai. O verbo proceder, com o sentido de fundamento, ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele tem sentido completo. Essa sua desconfiança não procede. Ponto. Se ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. O sentido dele está completo. Com o sentido de origem, aí ele vai exigir preposição. Essa sua desconfiança procede de, ó o de aqui, o de é preposição, situações passadas. Como ele procede de situações passadas, eu tenho a preposição, ele fica como um objeto indireto, beleza? O verbo visar, com o sentido de objeto, com o sentido de objetivo, ele exige preposição. Visamos ao sucesso. Quem visa, visa a alguma coisa, certo? Visamos ao sucesso. Na variante coloquial, encontramos o verbo sendo utilizado sem preposição, ou seja, como um verbo transitivo direto. Visamos o sucesso. Com o sentido de mirar, visar, mirar. Não exige preposição. O policial visou o bandido à distância. O verbo esquecer. O verbo esquecer é transitivo direto. Logo, não exige preposição. Esqueci o meu material. Na forma pronominal, pode ser usado com a preposição. Esqueci-me do meu material. O verbo querer, pessoal. Quando ele está no sentido de desejar, eu quero tal coisa, não precisa de preposição. Quero ficar aqui, desejo ficar aqui. Agora, com o sentido de estimar, né, quando você deseja algo a alguém, né, queria muito aos meus amigos, né? Esse querer não é que você queria que eles estivessem lá, você quer bem, você está desejando algo a eles, beleza? Aspirar, com o sentido de aspirar ou absorver, não exige preposição. Aspirou todo o escritório, limpou todo o escritório. Com o sentido de pretender, exige preposição. Aspirou ao cargo de ministro. O verbo informar é transitivo direto e indireto, assim ele exige um complemento sem e um com preposição. Informei o acontecimento, está aqui o meu primeiro complemento, aos professores, o meu segundo. Sem preposição, com preposição. O verbo ir. O verbo ir é regido pela preposição a, porque quem vai, vai a algum lugar. Vou à biblioteca. Acraseado, porque quem vai a, volta da crase a. Então, vou à biblioteca, volto da biblioteca. Então, tem que ser craseada a minha frase. Implicar, com o sentido de consequência, uma implicação. O verbo implicar ele é transitivo direto, então ele não precisa de preposição. O seu pedido implicará em um novo orçamento. Já com o sentido de embirrar, é transitivo indireto, logo exige a preposição. Implica com tudo, você está implicando com tudo, então ele tem um sentido completo. O verbo morar, pessoal. O verbo morar ele é regido pela preposição em. Por quê? Porque quem mora, mora em algum lugar, certo? Mora no fim da rua. Esse no
é a fusão da preposição em mais o artigo o. O verbo namorar ele é transitivo direto, apesar de usar em seguido de preposição. Namorou Maria durante anos. Namorou com Maria durante anos. A gente não precisa colocar essa preposição. Preferir, o verbo preferir ele é transitivo direto e indireto, ou seja, ele precisa de dois complementos. Prefiro carne, primeiro complemento sem preposição, a peixe. Segundo complemento com preposição. O verbo simpatizar, né, ele é transitivo indireto, ele exige a preposição, porque sempre quem simpatiza, simpatiza com algo, ou com alguém, ou com uma ideia. Simpatiza com os mais velhinhos. O verbo chamar, pessoal, com o sentido de convocar, não exige complemento com preposição. Chama o Pedro. Então, o é artigo. Com o sentido de apelidar, exige complemento com e sem preposição. Chamou ao João de Mauricinho. Então, eu apelidei ele. Chamou o João de Mauricinho. Chamou ao João Mauricinho e chamou o João Mauricinho. Então, quando eu tenho sentido de apelidar, complemento com e sem preposição. Posso usar das duas maneiras. E o verbo pagar, quando informamos o que pagamos, o complemento não tem preposição. Pago o sorvete. E quando a gente informa a quem pagamos, o complemento exige a preposição. Paga o sorvete ao dono do bar. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.